A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete, iniciando a nossa 9ª pré-aula da Escola Bíblica Dominical, editora Betel, neste segundo trimestre de 2020. Estamos estudando o tema Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão, comentada pelo pastor Adriel Gonçalves do Nascimento. Graças damos a Deus por mais uma vez estarmos virtualmente unidos para o estudo desta lição. E antes de iniciarmos o comentário de hoje, como de costume, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Pai querido, Pai amado, graças dou a Ti neste momento por mais esse dia e por mais esta oportunidade que temos de estudarmos a Tua Palavra. Senhor, nos ajuda a compreender os Teus mistérios, dando-nos a direção, a iluminação do Teu Espírito Santo. Nos ensina, abençoe a cada irmão, cada irmã que está nos assistindo agora. Entra com a Tua providência em seus lares, supre todas as suas necessidades, em nome de Jesus. Amém. Quero aqui externar meus agradecimentos a você pela sua companhia e participação neste canal, pois tem sido uma alegria muito grande poder interagir com cada um. Para quem tem sido edificado com essas pré-aulas, você pode nos ajudar a fortalecer este trabalho. É deixando aqui o seu like, se inscrevendo se você ainda não é inscrito e também compartilhando este vídeo com outros irmãos. Este é um espaço onde aprendemos uns com os outros. Não se esqueça de sempre conferir se o sininho das notificações está devidamente ativado para que você receba de primeira mão as nossas postagens. O nosso objetivo é levar até você um complemento a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje estamos comentando a 9ª lição desta revista, que traz como título um chamado à adoração e um alerta. O texto áureo de hoje encontra-se em Salmo 95, versículo 6, e assim diz a palavra do Senhor. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. A verdade aplicada de hoje nos diz que a adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. Os textos de referência de hoje encontram-se no Salmo de número 95, versículos 1, 2, 3, 8, 9 e 10. E assim diz a palavra do Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Não endureçais os vossos corações como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. O primeiro objetivo desta lição é mostrar que o Salmo 95 é um convite à adoração. Apesar de haver controvérsia entre os estudiosos sobre a autoria do Salmo 95, ele é considerado pela maioria deles como sendo de autoria de Davi, porque o autor da Epístola aos Hebreus fez essa referência sobre os versículos 7 e 8 desse Salmo. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 4, 7. Não se sabe em que momento Davi compôs este salmo, pois a mensagem nele apresentada é típica de salmos de todos os períodos do seu reinado. No entanto, encontramos no Salmo 95 uma ênfase especial ao louvor a Deus e observamos nesse louvor 3 momentos especiais. A adoração a Deus em um clima comemorativo, versículos 1 ao 5. A adoração a Deus em clima contemplativo, que vai dos versículos 6 e 7. E a adoração a Deus em obediência, versículos 8 ao 11.
Esse salmo é muito semelhante ao Salmo 81 pela sua estrutura e o seu conteúdo. O salmista Davi faz um convite: vinde, cantemos ao Senhor. O convite envolve o próprio salmista e as outras pessoas para louvar com alegria a Deus. Esse convite não envolvia apenas o cântico congregacional, como era de costume, mas era para cantar com júbilo, com alegria extrema e animação, reconhecendo, crendo e confessando que o Senhor é a rocha da salvação para o seu povo, reconhecendo os seus grandes feitos. Tópico 1. Um convite à adoração. A adoração é uma expressão de amor e veneração a Deus e significa basicamente reverência, exaltação à sua pessoa, caráter, atributos e perfeição. É a adoração a Deus por quem e o que Ele é, e não apenas pelo que Ele tenha feito ou que tenha sido para o nosso benefício. É adorá-lo sem segundas intenções, pela sua essência, em espírito e em verdade, como revelou o Senhor Jesus ao falar com a mulher samaritana, em João 4, 23. É com sinceridade de alma que devemos externar a nossa adoração a Deus, com expressões sentimentais e emocionais verdadeiras, como palavras ou cânticos. A nossa adoração deve ser andando na verdade, vivendo na verdade e amando a verdade da palavra do Senhor, colocando-a em prática no nosso dia a dia. Adorar significa render-se ao eterno Senhor nosso Deus. É o Espírito Santo que habilita o cristão a adorar, pois ele conhece a nossa interioridade pelo ângulo mais profundo do ponto de vista do Criador, conforme Efésios 5, 18 e 19. Além de expressões verbais e audíveis de louvor e adoração a Deus, a Bíblia cita muitas maneiras pelas quais podemos usar expressões físicas a fim de adorarmos ao Senhor, como inclinar-se ou ajoelhar-se, Salmo 95, versículo 6, erguer as mãos em sinal de rendição e profundo desejo por Deus, conforme Salmo 134, 2, Salmo 28, 2, Salmo 143, 6, saltar de alegria, dançar, que não tem a ver com as danças mundanas e carnais que vemos por aí, mas tratava-se no Antigo Testamento de usar todo o corpo a fim de expressar alegria, louvor e adoração diante do Senhor, conforme o Salmo 150, versículo 4, Êxodo 15, 20, 2 Samuel 6, 14 e 16, 1 Crônicas 15, 29. Essas são atitudes que revelam o estado da alma diante do poder inigualável de Deus. Adorar é agir em sinceridade de coração, autenticidade e não só de lábios, da boca para fora, pois em vão adores que assim procedem, conforme Mateus 15, 9. Durante todo o curso da humanidade, Deus convida-nos a adorá-lo, reconhecê-lo como o único Senhor. A Bíblia está repleta de narrativas a respeito de pessoas que, em sua disposição pessoal para adorar o Senhor, foram abundantemente abençoadas enquanto adoravam, como, por exemplo, Isaías, que teve o seu pecado perdoado, conforme Isaías 6,7. Moisés, que conversou com Deus como quem dialoga com um amigo, conforme Êxodo 33:11. Jacó, que teve um encontro inesquecível com Deus, que mudou toda a sua vida, conforme Gênesis 32:28, e o apóstolo Paulo, que teve toda a sua visão de mundo reorientada por Deus, segundo aos Coríntios 12, 1 a 10. A nossa adoração deve ser exclusiva ao nosso Deus. Subtópico 1.1. Vinde e cantemos. Há muitas referências ao cantar em toda a Bíblia. Em Efésios 5, 19 e Colossenses 3,16, a Bíblia nos exorta a cantar salmos, hinos e cânticos espirituais ao Senhor. O convite feito no Salmo 95 ressalta 2 pontos importantes do louvar a Deus. Primeiro, louvar ao Senhor com alegria, demonstrando a Ele todo o nosso contentamento pelo seu grande amor e cuidado para conosco.
e reconhecendo quão grande e maravilhoso é o nosso Deus. Segundo ponto importante destacado pelo comentarista neste subtópico, diz que o louvor deve ser dirigido ao Senhor e não ao homem. Infelizmente, temos visto muitos louvores hoje em dia que mais exaltam o egocentrismo humano do que adora a Deus. São músicas cujas letras trazem mensagens horizontais e massageiam o ego humano, não levando em conta a verdadeira essência da adoração a Deus e nem a mensagem da cruz. Muitas composições, infelizmente, têm aderido a estilos característicos da música mundana, a gritarias sem sentido bíblico, com erros doutrinários e teológicos inadmissíveis para o povo de Deus, exaltando o talento dos seus artistas e negando a adoração àquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, Jesus Cristo, o Senhor. A igreja do Senhor Jesus precisa ser mais criteriosa com os louvores em seus cultos. Isso fica mais fácil quando nós fazemos a pergunta: a quem estamos cultuando? Se é a Deus, lembremos que o Senhor se faz presente ali e somente Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Cantemos então com a nossa alma ao cultuarmos o nosso grande e maravilhoso Deus. Como está escrito: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Salmo 100, versículo 2. Subtópico 1.2. Ele está acima de todos os deuses. O salmista diz no Salmo 95, versículo 3: porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Sobre esse versículo, o comentário Beacon afirma que, abre aspas, o termo deuses não é uma admissão de politeísmo, mas um reconhecimento de que Deus é supremo sobre todos os poderes e pessoas no universo. A grandeza de Deus é vista por meio do seu controle soberano da terra e do mar. Fecha aspas. Uma infinidade de deuses são feitos e adorados pelas pessoas do mundo inteiro. Mas o Deus de Israel não foi feito por mãos humanas, mas é Deus supremo e o grande rei acima de tudo, o que foi criado e de toda a criatura. Era comum entre os povos antigos declarar que o Deus a quem adoravam era melhor do que os outros, principalmente se eram vitoriosos sobre os inimigos e os povos das nações ao redor de Israel pensavam assim. Entretanto, o nosso Deus apresentado pelo salmista é maior que tudo. Foi Ele quem criou o céu, a terra, o mar e todas as criaturas que nele existem. Na sua grandeza, Ele tem o senhorio e o controle de tudo, desde as profundezas da terra até as alturas dos montes, pois é o Criador e sustentador de todo o universo. Diferente dos ídolos, dos deuses feitos por mãos humanas, que nada podem realizar. O profeta Jeremias fez uma comparação maravilhosa entre o Senhor e os ídolos, comparando os ídolos a espantalhos colocados em plantação de pepinos, dizendo que não há motivo para temê-los, pois eram surdos e imóveis. Precisavam de pessoas que cuidassem deles e os levassem de um local para outro. Eram impotentes, incapazes de fazer mal ou bem. Jeremias 10:5. Mas sobre o nosso Deus, disse o profeta: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Jeremias 10:6. Nós cristãos conhecemos a grandeza e o poder do nome de Jesus, como está escrito, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9 ao 11. Jesus é Deus e há poder no seu nome. Creia nele, chame por ele nas suas horas mais difíceis,
Confie no seu imenso amor e no seu poder para lhe tirar dessa crise, para restabelecer os seus passos, para suprir as suas necessidades, para lhe dar outra vez a alegria de viver. Ele é o único e verdadeiro Deus. Os profetas do Antigo Testamento sempre pregaram contra a idolatria em Israel, pois o povo que foi chamado para ser monoteísta, adorar apenas ao seu Senhor, transgrediu várias vezes, ao tentar ser como as demais nações da terra e adorar os seus deuses. E isso teve consequências terríveis para aquela nação. Os padrões de Deus para nós hoje continuam sendo os mesmos. Ele não tolera o pecado da idolatria no meio da sua igreja. Lembrando aqui que a idolatria não é apenas a adoração às imagens de esculturas, mas consiste em tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas, se tornando um ídolo ou objeto de adoração. Muitos, sem saber, estão cometendo esse pecado tão terrível aos olhos do Senhor. Temos visto desde o início da história da humanidade a adoração à criatura em vez do Criador, como o culto aos elementos naturais, pedras, montanhas, rios, árvores, animais e até a adoração às forças da natureza, como as tempestades, água, fogo, ar e a própria terra. As pessoas têm idolatrado os astros, sol, lua e estrelas. Idolatram seres humanos, bens materiais, dinheiro, etc. É por isso que o apóstolo Paulo exorta: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Primeira carta aos Coríntios 10, 14. Subtópico 1.3. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Tudo o que nós conhecemos e também o que não conhecemos neste planeta lindo em que vivemos foi criado por Deus, pelo poder da sua palavra. Ele é o dono de todo o universo e, considerando como somos pequenos diante de obras tão grandiosas, às vezes fica até difícil imaginar como pode Ele nos amar tanto assim. Criou para nós um planeta maravilhoso, na medida certa, com tudo o que precisamos para a nossa sobrevivência, numa perfeita harmonia da natureza. Todas as forças naturais, como o vento, a chuva, o terremoto, o maremoto, o trovão, o relâmpago e as estações, estão sujeitas ao poder de Deus e ao mando da sua voz. Ele criou e conhece os segredos dos mais profundos mares, das reações químicas e leis naturais e físicas até os céus. Ele conhece a mim e a você melhor do que nós mesmos, e todo o controle está em suas mãos. Ao grande Deus onipotente, onipresente e onisciente é que o salmista nos chama para adorar e cantar com alegria, porque nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Salmo 95, versículo 4. Precisamos ser mais gratos ao nosso maravilhoso Jesus. O segundo objetivo desta lição é entender o que é a adoração verdadeira. Tópico 2. Entendendo o que é a adoração. É citado neste tópico o versículo 6 do Salmo 95. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. O convite feito neste versículo descreve uma postura física de humildade perante o Senhor, como veremos a seguir. Subtópico 2.1. Conceito de adoração. O sentido original da palavra adoração sugere o ato de inclinar-se perante alguém, a fim de reverenciar, venerar ou adorar. Adorar a Deus é prestar-lhe a homenagem suprema da qual somente Ele é digno. Significa também render-se totalmente ao Senhor nosso Deus, com gratidão e exaltação jubilosa. Salmo 95, versículo 6, segundo livro de Crônicas 29 e 30 e Mateus 2, 11. Biblicamente falando, o sentido do termo adoração é chegar-se a Deus de modo reverente, submisso e agradecido, a fim de glorificá-lo. Através da ação do Espírito Santo em nossas vidas,
somos habilitados a adorar com profundidade e temor a Deus, conforme João 4, 23 e 24, primeira carta aos Coríntios 14, 15 e Filipenses 3, 3. O dicionário bíblico Wycliffe, Rio de Janeiro, CPAD 2010, define que, abre aspas, o propósito da adoração é estabelecer ou dar expressão a um relacionamento entre a criatura e a divindade. A adoração é praticada prestando-se reverência e homenagem religiosa a Deus, em pensamento, sentimento ou ato, com ou sem a ajuda de símbolos e ritos. A adoração pura expressa veneração sem fazer alguma petição e pressupõe a autorrenúncia e a entrega sacrificial a Deus. Estritamente falando, a adoração é a ocupação da alma com o próprio Deus e não inclui a oração por necessidades e a ação de graças pelas bênçãos. Fecha aspas. Uma verdadeira adoração envolve um estilo de vida de acordo com os padrões de Deus, os quais encontramos na sua palavra. O nosso viver diário, nossos pensamentos, atitudes e ações devem ser alinhados ao que o Senhor nos ensina na sua palavra. Não se adora a Deus de qualquer maneira. Subtópico 2.2. A forma da adoração. A Bíblia relata no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, um episódio fantástico onde o Senhor Jesus dissipou toda e qualquer dúvida quanto à forma de uma verdadeira adoração a Deus. Trata-se do encontro que ele teve com a mulher samaritana. A Bíblia de Estudo Arqueológica nos traz a informação que, abre aspas, a rivalidade entre samaritanos e judeus datava de muitos séculos. De acordo com 2 Reis 17, os samaritanos descendiam de povos da Mesopotâmia, estabelecidos à força na região norte de Israel pelo rei da Assíria, por ocasião do exílio de 722 a.C. Eles combinaram a adoração de Yahvé com práticas idólatras. Fecha aspas. Sendo o Senhor Jesus um judeu, não discriminou de forma alguma aquela mulher pelo fato de ser samaritana e nem pela vida incerta que levava. Naquele diálogo, maravilhada com as palavras do Senhor, ela expôs um dos motivos da rivalidade entre judeus e samaritanos quanto ao lugar certo de se adorar, conforme João 4:20. Os judeus defendiam que deveriam adorar no templo, em Jerusalém, ao passo que os samaritanos defendiam que o Monte Gerizim era o lugar de adoração. Qual não foi sua surpresa quando o Senhor Jesus lhe ensinou que o mais importante não é o lugar onde uma pessoa adora, já que a adoração não está limitada ao Monte Gerizim ou a Jerusalém. Naquele dia, o Senhor Jesus revelou àquela mulher e a nós a verdadeira forma de adoração. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João 4:23. A nossa adoração a Deus deve ser externada com sinceridade da alma, em verdade, muito além de meras expressões sentimentais e emocionais verdadeiras, como palavras ou cânticos. Aprendemos aqui que a nossa adoração deve ser andando na verdade, vivendo a verdade, amando a verdade da palavra divina e aplicando-a à nossa vida. Entendemos aqui que não podemos adorar a Deus de qualquer maneira. Ao contrário, os verdadeiros adoradores adoram a Deus de acordo com os padrões que Ele mesmo estabeleceu em sua palavra, em espírito e em verdade, crendo que Deus existe. Graças damos ao Senhor pela liberdade que hoje temos de louvá-lo em qualquer lugar e momento, em espírito e em verdade. Subtópico 2.3. Atitudes para uma verdadeira adoração. O comentarista destaca neste subtópico algumas atitudes que devem ser parte integrante do dia a dia do cristão, como uma vida de oração, leitura e meditação da palavra de Deus e a santificação. Quanto mais tempo nós passarmos em oração, mais intimidade teremos com Deus e mais poder receberemos dele.
Devemos orar na nossa igreja, em comunhão com os irmãos, como a igreja primitiva fazia, mas devemos também orar no lugar secreto, conforme Mateus 6,6, principalmente em dias de pandemia, com tantas incertezas sobre como será o novo normal da sociedade. Na medida em que expressamos os nossos sentimentos e sofrimentos, preocupações no diálogo com Deus, isso pode ser feito na forma de adoração, conforme Salmo 34, 1,4, confissão, 1 João 1,9, pedidos, Mateus 7,7 ou ações de graças, Filipenses 4,6. Está escrito na palavra do Senhor, orai sem cessar. 1 aos Tessalonicenses 5,17. Com essas palavras, o apóstolo Paulo estava orientando que os tessalonicenses fossem persistentes e constantes na oração, sem desanimar. Muitos cristãos já aprenderam na prática o verdadeiro sentido dessa frase tão conhecida entre nós. A oração é a chave da vitória. Encontramos na Bíblia muitos exemplos de pessoas que oravam, mas o melhor exemplo de um padrão diário de oração regular e feita com todo o coração, sem rituais religiosos insignificantes, encontramos no próprio Senhor Jesus, que orava cedo de manhã, conforme Marcos 1,35, durante toda a noite, conforme Lucas 6,12, antes da refeição, conforme Marcos 6,41, entre outros momentos também registrados nos evangelhos, nos mostrando que, como discípulos de Cristo, devemos ter uma vida de oração e comunhão com Deus. Conversamos com Deus quando oramos e quando lemos a sua palavra. Desenvolvemos o processo de santificação quando alinhamos a nossa conduta, o nosso viver, à palavra de Deus. Ser santo significa ser separado do pecado para fazer a vontade de Deus. E para isso temos muitas vezes que irmos na contramão do mundo. Quem é santo não leva a vida de qualquer jeito, mas se incomoda com o pecado e abandona as velhas práticas pecaminosas. Não se conforma com esse mundo, mas se transforma a cada dia pela renovação da mente para oferecer a Deus o seu culto racional, sua verdadeira adoração. A Bíblia nos recomenda: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12,14. O terceiro objetivo desta lição é alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus. Tópico 3. É preciso estar atento à palavra de Deus. Muitas pessoas que professam a fé cristã não têm dado a devida atenção à palavra do Senhor como regra de fé e prática. Negligenciam a leitura da Bíblia Sagrada, que é a revelação escrita de Deus para a humanidade. Não procuram aprofundar os seus conhecimentos sobre as instruções e vontade do Senhor para com os seus. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus de acordo com os padrões que Ele mesmo estabeleceu em sua palavra, crendo que Ele existe. Você quer conhecer melhor o Deus que você serve? Leia a Bíblia. Quer aprender como andar em seus caminhos? Leia a Bíblia. Quer conhecer os mistérios da salvação em Cristo Jesus? Leia a Bíblia. Quer saber o futuro glorioso que aguarda os salvos muito em breve? Leia a Bíblia, a palavra de Deus. Por ser a inerrante palavra de Deus, a leitura, meditação e estudo da Bíblia Sagrada é de vital importância para o nosso crescimento espiritual e fortalecimento da nossa fé. Por isso é tão importante para nós hoje sabermos manejar bem a palavra da verdade, conforme 2ª carta a Timóteo 2,15. Devemos estar sempre alertas para não incorrermos nos erros do passado, lembrando da séria advertência feita pelo Senhor Jesus aos saduceus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Se decidirmos seguir a Cristo, não podemos negligenciar de forma alguma a sua palavra. Devemos fazer a leitura da mesma com avidez, sempre pensando no seu autor sagrado, na sua mensagem e na sua aplicabilidade em nossa vida diária. O fato de estudarmos a Bíblia nos ajuda a fundamentar a fé,
a nos manter protegidos contra o pecado, contra as falsas doutrinas e a crescermos espiritualmente. Outro importantíssimo benefício de estarmos atentos à palavra de Deus é ficarmos sempre muito bem informados acerca do cumprimento das profecias diante dos fatos e acontecimentos mundiais, trazendo-nos a esperança de muito em breve estarmos livres de todo sofrimento, medos e dores sofridos aqui no mundo, quando enfim o Senhor Jesus voltar e levar a sua igreja. A palavra do Senhor nos consola, conforta o coração, nos direciona, nos dá ânimo e forças para vencermos na caminhada cristã. Subtópico 3.1. Ouvir a voz de Deus. Adoração e obediência a Deus são princípios interligados. Veja o que o salmista escreveu. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Salmo 95, versículo 7, a parte A do versículo. Sobre esse versículo, o comentário da Bíblia King James nos diz que, abre aspas, os sacerdotes e os levitas ensinavam o povo a ouvir a voz de Deus durante a liturgia das festas cerimônias religiosas no templo. O ápice do culto a Deus é ouvir e compreender sua palavra com humildade, fé e obediência, conforme Salmo 50 e 78. Fecha aspas. Hoje em dia, o povo tem deixado de ouvir a voz de Deus por qualquer motivo, dentro e fora da igreja. Além do tempo para a palavra nos cultos estar cada vez menor, existe a falta de reverência em muitas igrejas, com pessoas se movimentando ou conversando na hora da palavra, deixando de ouvir a voz do Senhor, o nosso supremo bom pastor. Nos tempos bíblicos, os pastores de Israel tinham o cuidado de conhecer bem cada uma de suas ovelhas, dava-lhes nomes, e elas reconheciam o seu chamado e comando. Outro fato interessante é que as ovelhas não seguiam e nem obedeciam à voz de um estranho, mesmo que ele usasse o chamado do pastor ou imitasse a sua voz. O Senhor Jesus usou esses fatos tão comuns nos seus dias para ensinar o povo sobre o cuidado de Deus com seu rebanho. Assim como as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e o seguem, os que verdadeiramente seguem a Cristo reconhecem a sua voz através das Sagradas Escrituras e o obedecem. Não se deixe enganar pela voz do estranho que podem levar para o caminho da perdição eterna. O estilo de vida do crente em Jesus é diferente. Reflete aquilo que ouve do seu Senhor e não se deixa enganar ou influenciar pelas vozes do pecado. Subtópico 3.2. Não endurecer o coração. Vejamos o alerta de Deus no Salmo 95. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como nos dias de Massá no deserto. Salmo 95, versículo 7, a parte B do versículo e o versículo 8. Observe que do versículo 7 ao 11 do Salmo 95, o salmista passa a fazer um chamado de obediência em adoração e um lembrete do juízo de Deus em tempos passados sobre pessoas que não o levavam a sério. O autor da Epístola aos Hebreus cita também esses versículos, Hebreus 3, versículos 7 ao 11, para alertar os cristãos judeus a não endurecerem o coração para com Deus e a salvação que Ele oferece e dessa forma provocar o juízo de Deus como aconteceu com seus antepassados no deserto. O conselho para que renovassem a fé na palavra de Deus, como está escrito, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Na parábola do semeador, em Lucas 8, versículos 4 a 8, o Senhor Jesus falou de diferentes tipos de solos infrutíferos, comparando as pessoas que o ouviam com esses tipos de solos. O solo duro e compactado da estrada impediu que as sementes penetrassem, permitindo que ficassem na superfície, expostas às aves que vieram e as comeram.
Este solo representa aqueles que ouvem e não entendem a palavra, conforme Mateus 13, 19, a parte A do versículo. Por isso endurecem o coração para não receberem a palavra, conforme Mateus 13, 15. As aves representam Satanás, conforme Marcos 4, 15, que arrebata a palavra dessas pessoas, cujos corações estão endurecidos. Endurecer o coração é uma das piores escolhas que se pode fazer, pois a pessoa se convence da verdade pela atuação do Espírito Santo, mas não deseja se entregar e seguir a voz de Deus, conforme Êxodo 7:13, Números 21 ao 13. Essa atitude entristece a Deus. O verdadeiro adorador tem um coração obediente e entra no descanso do Senhor. A menção de Meribá e Massá é para lembrar que o mesmo povo que cantou com Miriam na saída do Egito rebelou-se e descreu da palavra do Senhor inúmeras vezes no decorrer da sua história. O profeta Isaías registra a queixa do Senhor. Este povo se aproxima de mim e me honra com os lábios e com a boca, mas o coração deles está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de forma mecânica. Isaías 29, 13. A verdadeira adoração produz a obediência sincera e a certeza de agradar a Deus. Subtópico 3.3. Relação com o Salmo 81. O Salmo 81, assim como o 95, começa como salmo de louvor, mas termina como salmo de admoestação, fazendo um alerta ao povo de Israel quanto ao caminho da desobediência, bem como das maravilhosas promessas aos que obedecem à voz do Senhor. Sobre o Salmo 81, o comentário bíblico de Halley diz sobre a inconstância de Israel que, abre aspas, as aflições são causadas pelos próprios israelitas, que voltaram as costas para Deus. Se tivessem tão somente dado ouvidos a Deus, as coisas teriam sido diferentes. Fecha aspas. O que os judeus precisavam compreender é que as bênçãos do Senhor são condicionadas à obediência daqueles que nele esperam. A obediência continua sendo o passaporte para as bênçãos de Deus em nossas vidas, ainda hoje. Para concluir, portanto, os salmos não são apenas hinos de adoração, mas também instruções e advertências para o povo de Deus não desprezar a importância da palavra de Deus e de cultivar uma vida de confiança e obediência ao Senhor. Queremos aqui convidar você, meu irmão ou irmã em Cristo, a visitar o blog revistaebd.com para baixar os slides referentes a esta lição, ouvir os 3 hinos da harpa sugeridos aqui pela nossa revista e também acessar os demais comentários. O nosso blog hinosdaharpa.org também aguarda a sua visita. Ali estão sendo disponibilizados hinos da nossa harpa cristã, com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Mais uma vez eu agradeço pela sua companhia. Se você gostou dessa pré-aula, inscreva-se aqui no nosso canal, deixa aqui o seu like, o seu comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho e compartilhe este vídeo com outros irmãos. Que Deus, em Cristo Jesus, continue te abençoando. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.